Muito boa noite, oração, ação. O nosso encontro, o nosso momento, o nosso reabastecimento de alma. Nada mais importante que isso. Muito bom estarmos juntos, muito bom estar com a presença de cada um de vocês. Vamos estudando a lei da destruição. É o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Na lei da destruição, já estudamos a destruição necessária e a destruição abusiva, os flagelos destruidores dos desencarnes coletivos, e estamos estudamos já a questão das guerras, e hoje estamos discutindo o assassinato. Como o assassinato é visto do ponto de vista espiritual. Olha que tema interessante. Todos os dias, de todas as vidas, todas as criaturas lidam com o assassinato. Compreender esse crime, compreender a visão espiritual sobre o assassinato, é muito importante para que consigamos enfrentar e superar um dos mais comuns e mais graves erros humanos. Esse é o convite de hoje. Venha conosco. Oração, ação. Vamos lá? Muito bom. Pergunta 746, Kardec pergunta assim: o assassinato é um crime aos olhos de Deus? E a resposta é sim, é um grande crime. Porque aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Não matarás. Vejam só, milênios antes de Jesus, o Alto, ao trazer as leis espirituais para a Terra, através de Moisés, o que inaugurava praticamente uma outra maneira de lidarmos com Deus, já que até ali era um toma lá da cá, era uma troca, oferecia-se sacrifícios a Deus, ou o que a gente imaginava ser Deus, para obter favores. Deixando claro que não se fica de bem com Deus, não nos harmonizamos com Deus a partir de oferta disso ou daquilo, mas agindo corretamente. Para isso o Alto se utilizou de Moisés para trazer os 10 mandamentos. E uma dessas normas, um desses mandamentos mais importantes era exatamente o não matarás. Então o assassinato é um grande crime aos olhos de Deus, porque aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão. Aí está o mal. Pergunta 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? E a resposta dos Espíritos, como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato em si. Então, o assassinato também será analisado à luz das intenções. À luz das intenções
é que veremos ou que Deus avalia o grau de culpabilidade de cada assassinato. O espírito Miramês, no livro O Livro dos Espíritos comentado, ele traz a seguinte observação a respeito disso. Todo assassino responderá pelo crime que cometeu. A escala de culpabilidade é muito ampla e matar é sempre uma falta grave. Apenas Deus, que nos deu a vida, pode tirá-la quando achar conveniente. Não devemos esquecer também que existem muitos meios de assassinar, principalmente os que vão matando as criaturas de forma lenta e gradual. Por isso, além do ato, precisamos também pensar no assassinato por palavras. Aquele que lentamente vai minando a autoestima, vai instilando ódio, também é uma forma de envenenamento e, portanto, de assassinato do outro. E assim também pensamentos e sentimentos. Inúmeros são os modos de matar alguém. A própria indução ao suicídio, que um ídolo que se mata, um influencer, alguém que se destaque, que atenta contra a própria vida, inspira outros. Assim como dentro de uma mesma família, um ancestral que se matou, traz essa ideia para os seus descendentes. Traz essa sombra. Não é? Somos responsáveis por tudo que pensamos, sentimos, falamos ou agimos. E todos aqueles com os quais nos relacionamos, no trabalho, nos estudos, na rua, na vizinhança, na família, todos eles serão influenciados também pelos nossos atos, de forma que nós responderemos por toda a luz que emitirmos e por toda a sombra que cometemos. Pergunta 748. Deus desculpa o assassinato que é cometido em caso de legítima defesa? Estamos discutindo assassinato e intenção. E aqui os espíritos disseram que Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato em si. Kardec então pergunta: Deus desculpa o assassinato que é cometido em caso de legítima defesa? E a resposta dos espíritos é: apenas a necessidade pode desculpar o assassinato. Mas, se o agredido puder defender a sua própria vida sem atentar contra a vida do agressor, deve fazê-lo. Então, sempre que formos agredidos, devemos nos defender. É legítimo que nos defendamos. Mas temos que buscar, devemos buscar os meios de defesa que não atentem contra a vida do agressor. E sempre que o encontrarmos, é esse meio de defesa que não atenta contra a vida do agressor que devemos colocar em prática. A observação é a seguinte, que vem do mesmo livro citado antes,
O Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. E diz assim, esse espírito, grande instrutor espiritual: não devemos confundir a lei de Deus com as leis dos homens, pois na lei de Deus não existe legítima defesa. Este foi um recurso criado pelo homem para atenuar os seus crimes. Não existe razão alguma que sirva como justificativa para se tirar a vida de alguém. Mesmo ameaçado pelos criminosos, existem muitos meios de defesa. Não é interessante pensarmos isso? É impossível alguém supor que tenha vindo para a Terra com a missão de matar alguém. É impossível supor que Deus tenha colocado um sequer dos seus filhos numa situação onde não haja outro recurso a não ser matar alguém. Portanto, o desafio de todo aquele que sofre qualquer espécie de violência, como de um criminoso, é entender, é descobrir qual o meio legítimo de defesa que não atente contra a vida dos seus agressores. Continua Miramês dizendo o seguinte: o correto não é revidar o agressor. Ele está sendo instrumento da cobrança de algo que já foi realizado por nós. Não devemos nos nivelar a ele para não nos tornarmos também um agressor. E aí renovar a roda de ódio, o círculo de vinganças mútuas. Porque sim, aquele agressor, aquele que atentar contra a nossa vida, está se colocando na posição de cobrador, mas também está se colocando logo em seguida na posição daquele que é cobrado. Porque se todo assassino deve ser cobrado, ele, vingando-se de um assassinato por meio de um novo assassinato, se coloca na posição do futuro cobrado, por outro ou pela sua própria consciência. Mesmo quando não é cobrado, mesmo quando não é pressionado, ou não recebe um atentado contra a sua própria vida, a sua consciência, aquela que fez com que acreditasse que tinha o direito de cobrar o outro com um assassinato, boicotará, o considerará, o desmerecerá, considerará a ele mesmo indigno da felicidade, do sucesso, da alegria. É o auto-boicote, gerado pela culpa, gerado pela crença de que todo aquele que cometeu deve ser punido. É uma crença dos homens e não uma crença de Deus. Para Deus, todo aquele que errou deve reparar os seus erros, deve buscar a reconciliação com seus adversários, deve servir compassivamente, porque é o amor que cobre a multidão dos pecados, e não a punição, o olho por olho, dente por dente, a dor. A vingança, o olho por olho, é justiça dos homens. A justiça de Deus caminha sempre, em primeiro lugar, pela proposta do serviço ao próximo, do amor. Muito bem. E termina Miramês nesse comentário dizendo o seguinte: o verdadeiro amor, ensinado por Jesus, é o caminho. Que bela comunhão
de ideias nesse nosso momento, não é? O verdadeiro amor ensinado por Jesus é o caminho que devemos seguir para evitar que a justiça divina nos alcance. Vamos pensar num exemplo. Alguém, o pai, uma mãe, uma amiga, um farmacêutico, um médico, uma parteira, não interessa em que posição, alguém cometeu o crime do aborto. No nosso machismo, supomos que apenas a mãe comete o aborto, mas não é verdade. O pai que financiou, que pressionou, o familiar, aquele que ameaçou com a humilhação uma futura mãe solteira, e como dissemos, o farmacêutico que vendeu o remédio, sabendo que era para o aborto, o médico que o receitou, a amiga ou o amigo que apontou o chá abortivo, e é claro, todos os que tiverem colaborado com o ato praticaram o aborto também. Precisarão ser abortados? Claro que não. O karma visto dessa forma é indigno da bondade e do amor de Deus. Não é verdade que quem errou precisa ser punido sofrendo o mesmo que fez sofrer. Porque, em primeiro lugar, a justiça de Deus se dá pelo amor. Então, quem cometeu um aborto, busque, se abra para oportunidades de, por exemplo, um trabalho voluntário com mães, com adolescentes, com jovens que têm gravidez, que sofrem da gravidez indesejada, que foram vítimas de abusos, de violências. Quem melhor para orientar uma vítima de gravidez indesejada do que alguém que já praticou aborto? Adote uma criança, faça trabalho voluntário com crianças, ame acima de tudo. Isso eliminará minha responsabilidade sobre o aborto? Não temos estatura para dizer isso. Mas que atenuará a responsabilidade, desde que praticado com compaixão, com empatia, com amor, não haja dúvida. Não haja dúvida. Quanto se precisa trabalhar pela vida para nos eximir de responsabilidade sobre um aborto praticado, só caso a caso, só em cada situação, só quem está numa estatura muito maior que a nossa. Mas sim, o amor é a alternativa de Deus. Muito bem. Essas são as questões que nos trazem o início da questão do assassinato. Ainda temos outro grupo de questões que vamos estudar no nosso próximo encontro. Que esse crime tão antigo, que é o assassinato nas suas diversas modalidades, seja estudado por todos nós. Porque um crime cometido muitas vezes nos ameaça, pela lei da inércia, a que continuemos a praticá-lo. Quando alguém nos desafiar no nosso ponto fraco, aquele que já gerou em outras vidas a pior decisão, tendemos a repetir essa pior decisão, exceto se nos transformarmos, se estudarmos junto a livros de sabedoria, se estudarmos na vida, se estudarmos em nós mesmos e se praticarmos o bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são os grandes remédios, jamais esqueçamos disso.
Muito bem, vamos então saudar nossos amigos, nossos colegas de estudos aqui. Marco Aurélio Trindade, que fala que perdoar é amar outra vez, é nos libertar do círculo de vinganças mútuas. Perdoar é uma libertação para quem perdoa. Fabuloso isso. Mônica Silva trazendo sua gratidão. Gugu Souza trazendo a sua gratidão. Olha só que sentimentos fabulosos de transformação. Perdão e a gratidão, não é mesmo? Mônica Silva trazendo o serviço, porque pensa nos desencarnados e nos encarnados, nas vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Maria José Sobral trazendo o seu boa noite a todos os amigos. Adelaide Dias, Mônica Silva, Emir Cajazeira, André Salvatore, Sayonara Angélica, Regina Frutuoso, Andréa Santos e Domingos Natalo. Muito boa noite a todos, paz e bem a todos, e transbordemos a luz gerada aqui por meio do compartilhamento da live, lembrando de amigos, remetendo a amigos essa nossa reflexão, e orando por todos os violentos, por todos os assassinos dessa vida ou de outras, que somos, afinal de contas, todos nós, que precisamos extirpar da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, a alternativa da eliminação dos outros. Na pior das hipóteses, pela certeza que só a consciência espiritual nos traz, de que matar um oponente é dar a ele poderes de invisibilidade, que o tornarão muito mais fortes na vingança a nós mesmos. Ou seja, o assassinato é uma solução que não soluciona, que só agrava os problemas. É algo como querer apagar um incêndio com baldes de gasolina. Elimine essa possibilidade. Elimine essa não solução. Elimine esse peso, porque com ele atravessaremos vidas, diversos tempos, para conseguir nos libertar dessa violência tão terrível. Libertemo-nos da morte como solução, porque ela não soluciona nada, apenas agrava nossos problemas. Paz e bem para o nosso coração, para as nossas relações, para o nosso mundo. Graças a Deus. Até a próxima.